A questão, gente, de dar aulas em grupo, as aulas em grupo, elas funcionam tanto e elas funcionam tão bem, justamente porque você consegue ensinar o teu aluno a se aprofundar em cada aparelho. Você consegue ensinar o teu aluno os detalhes de cada exercício. Tati, mas eu fico maluca dando aula em grupo. É porque você não está ensinando, você está só passando exercícios para ele. Se a cada vez que você tentar variar demais a sua aula, né? A cada vez que você tenta fazer isso, que você tenta variar demais a tua aula, entenda, o teu aluno não está aprendendo. Uma coisa que dá tranquilidade na aula em grupo, além de você respeitar esses passos, é você se preocupar com o aprendizado do seu aluno. É o quê, Tati? É ele saber o posicionamento de cada exercício. Posicionamento, ele tem que saber obrigatoriamente. Obrigatoriamente, senão todas as vezes você vai ter que explicar para ele. E se está acontecendo isso com você, se toda vez você tem que explicar para ele, é porque você não está ensinando, você está só passando exercício, que é diferente. Você está ditando o exercício, você não está ensinando. Ele não está aprendendo. É deixar o aluno autônomo. É deixar o aluno independente. É deixar o aluno seguro. É fazer o aluno entender a dose que ele pode, a adaptação que ele precisa, a progressão que ele pode fazer, o número de exercícios, número de repetições, o ritmo que ele pode, tudo isso. Quando você ensina tudo isso para o teu aluno dar aula em grupo, você dá uma aula em grupo tranquila, mesmo que você esteja com 4 alunos em 4 aparelhos diferentes. A sua aula fica tranquila, você melhora o teu comando verbal, você não precisa demonstrar. O teu aluno já sabe, ele já sabe a configuração da máquina, ele já sabe qual é o posicionamento, ele sabe como é que ele inicia o movimento, ele sabe como é que ele finaliza o movimento. Na hora que você tá lá do outro lado da sala, se você falar para ele assim, tá terminando esse, eu quero mais algumas repetições, eu quero mais 3 ou 4 repetições, e vai fazer isso. Ele sabe exatamente o que fazer. Você fica tranquilo. Você pode dar atenção para quem precisa, para quem está ali começando, para quem está mais iniciante. E aquele aluno que já está com você há um tempo, se ele está bem treinado nessas aulas em grupo, ele faz a aula de maneira independente. Você não precisa ficar lá do ladinho dele, dizendo o que ele tem que fazer o tempo todo. E isso dá uma baita de uma tranquilidade. E como é que eu sei disso? Gente, as aulas em grupo, aqui no meu estúdio a gente tem aulas em grupo, desde 2012. Desde 2012. E lá atrás, quando ninguém dava aulas em grupo, a minha sala de aulas em grupo, eu só tenho Reformer Torre e Match Pilates. E aí eu fui percebendo que no começo foi difícil. Falei, nossa, que difícil. Mas a limitação criativa, ela faz com que você cresça como profissional, ela faz com que você se desenvolva, que você estude aquilo profundamente e que você gere muitos resultados para o seu aluno. Quem tem um estúdio completo aí com os 4 aparelhos e dá aula para os alunos nesse formato, em quarteto, nos 4 aparelhos, consegue os mesmos resultados, desde que você tenha método para dar aula. Desde que você tenha método. Aí você vai me falar assim, mas no Pilates clássico, tem uma sequência específica, tem uma forma específica? Tem, e funciona. Só que não funciona para boa parte dos alunos que a gente atende, que tem dor, que tem um monte de incapacidade. Não funciona para quem tem só os 4 aparelhos aí no espaço. Porque nem no Pilates clássico você passa nos 4 equipamentos. Sabe o que acontece? Se você tiver um estúdio com os 4 aparelhos e você for querer implantar exatamente o que está lá no Pilates clássico, você atende uma pessoa por vez. Você atende só uma pessoa por vez. Você não consegue atender um quarteto. Você não consegue atender um trio. E aí, o que acontece? O seu faturamento diminui. Você vai ter poucos alunos, você vai ter menos possibilidades. Então, a gente tem que adaptar para a realidade que a gente tem. Dar aulas em grupo é adaptar para a realidade que a gente tem. É fazer os exercícios corretamente dentro da realidade que a gente tem. Se eu tenho 4 aparelhos, 4 alunos, ou se eu tenho um grupo como eu tenho aqui, eu vou usar a minha limitação criativa para construir a minha aula adequadamente, para atender as necessidades dos meus alunos. Eu sou obrigada a aprender, a adaptar e progredir exercícios. Eu sou obrigada a entender qual é o ritmo, a velocidade, o número de repetições que cada aluno tem que fazer. Eu não vou dar aula de balé, eu estou dando aula de pilates. Não é balé. E você que tem os 4 aparelhos diferentes também vai fazer isso. A diferença é que você vai estar com um aluno em cada aparelho. Só que se você seguir esses passos, a sua aula em quarteto fica muito melhor.
E você vai ficar muito menos cansada, muito menos frustrada, vai ter muito mais resultados e os seus alunos vão ficar mais satisfeitos com a sua aula. Você quer ver um aluno se desenvolver? É fazer um número maior de exercícios na aula. E seguindo os 4 passos, você consegue fazer isso. É claro, se você não souber avaliar o seu aluno, você vai ficar com as mesmas dúvidas. Se você não souber os princípios do planejamento, que não são só esses, você também vai ficar com muitas dúvidas. Se você não souber como atender esse aluno numa aula experimental, você nem vai ter aluno no seu estúdio. Se você não souber identificar por que aquele aluno está sentindo dor naquele exercício, por exemplo, você não vai conseguir se desempenhar bem nessa aula em grupo. O aluno está com dor no barrel. Meu Deus, o que eu faço agora? Né? Vai bagunçar todo o meu esquema de aula. Se você seguir essa recomendação, né, que eu mostrei aqui na página anterior, que é de ficar combinando os exercícios, aí eu não preciso nem dizer, você tá, assim, lascado. Porque isso acaba com as suas possibilidades. E essa é uma das coisas que mais dificulta o dar aulas em grupo. Tá fazendo sentido, gente? Everton, você me ajuda a mudar aqui? Ah, não, a gente vai continuar assim. Eu ia falar, a gente vai mudar aqui no Instagram para eu ver o que o pessoal tá falando no chat, mas a gente vai mudar assim. Vamos continuar. Então, gente, para que você consiga avaliar os seus alunos, para que você consiga montar aulas adequadas para atender esses alunos que têm patologia, para que você consiga ter muitos alunos, mesmo morando em cidade pequena, para que você consiga otimizar o espaço do seu estúdio. Eu tenho certeza que muita gente aqui tem os 4 aparelhos e dá aula no máximo em trio. E sabe por que isso acontece? Porque você não consegue dar aula em quarteto. Porque em trio já é muito difícil. Em trio, para você, hoje, já tá muito difícil. E aí você vai falar para mim, Tati, se eu colocar 4 aqui, eu tô lascado, eu não vou saber o que fazer. Você fica insegura. Você fala, se eu tiver 4 aqui, como é que eu vou fazer? Eu não domino essas ferramentas. Eu não vou conseguir. Se tiver gente com dor, então, meu Deus do céu. É terrível. E aí eu tô aqui a cada aula com um espaço vazio. Você já parou para pensar nisso? Que se você tem um estúdio, você tem aí os 4 aparelhos e você dá aula para um trio, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de atender pessoas que precisam do seu trabalho para ficar bem e para ficar sem dor. Você já parou para pensar nisso? O quanto que isso é importante? Se você tem 4 aparelhos e atende só 3 pessoas, você está deixando uma pessoa de fora. Você está deixando de ajudar uma pessoa que poderia estar ali com você, sendo bem atendida, tendo uma aula de qualidade, tendo uma aula que vai gerar resultado, não simplesmente para tapar um buraco no estúdio. Nosso propósito é esse, é gerar resultado para os nossos alunos. Em troca, o nosso negócio cresce, a gente prospera. Você dá e você recebe. Você dá o que você sabe, o que você tem de bom, o que você tem de melhor para cuidar daquela pessoa. Em compensação, você é recompensado. É uma troca justa. Só que você precisa aprender a fazer isso. Você precisa se tornar um profissional mais seguro e mais confiante para aprender a fazer isso de uma vez por todas. Para aprender a dar as aulas em grupo de uma vez por todas. E aí vem aquelas dúvidas, né? Tati, o que eu faço se os meus alunos têm dor? O que eu faço se os meus alunos chegarem com dor na aula? O que eu faço se um aluno meu não estiver conseguindo fazer o exercício? Como é que eu faço na hora de ensinar um exercício que é mais difícil? O que eu faço com o resto? Para tudo isso tem técnica. Para tudo isso tem método. Como é que eu faço? Nossa, Tati, eu tô com um aluno ali, ó, que não sabe nada. Eu vou ter que ensinar tudo para ele do zero. O que eu faço com os meus outros alunos? A aula fica uma porcaria, porque eu abandono todo mundo. Pois é, quando você segue os 4 passos que eu aqui agora, esses seus alunos que estão aqui, eles já estarão aprendidos. E fica fácil de você dar aula para ele enquanto você dá essa atenção para quem está chegando. Enquanto você vai avaliar essa pessoa, enquanto você descobre o que ela precisa, enquanto você aplica uma aula para ela adequada ali para atender uma dor, para atender um caso especial. Os seus outros alunos também estarão sendo bem atendidos e estarão tendo resultados. Agora, se hoje você está nessa situação, você está dando aula, já está cansativo, está frustrante, está insegura, está cansada, não sabe mais o que fazer, aí chega um cliente para aula experimental que tem dor, que tem problema, ou aparece aquele seu aluno que você já tem, mas ele fala, hoje eu tô com dor. Aí você fala, ferrou, porque os outros ficam mal atendidos. Aí eles ficam, pô, você não tá me olhando, olha, e agora, o que é para eu fazer? E agora, o que é para eu fazer? E agora, o que é para eu fazer? E você fica louca, você quer gritar e falar, eu quero sair correndo dessa aula, porque eu tô cansada, eu não aguento mais. Parece que passou um caminhão em cima de você. Quando você respeita os 4 passos, quando você sabe o que fazer na aula, você consegue numa boa dar conta de 3 alunos e, ao mesmo tempo, atender o seu aluno aqui que está precisando de você.